Você sabe o que é patrimônio cultural? A gente sempre associa patrimônio ao conjunto de coisas que tem algum valor, não é mesmo? Seja valor monetário ou afetivo, ou ambos. A ideia de patrimônio cultural está diretamente ligada ao universo social que o cerca, o qual a sociedade atribuirá significado e valor econômico ou sentimental. Com isso, o patrimônio pode ser compreendido como uma construção social, em que seu processo de concepção, além de ser feito por uma sociedade sob seus próprios valores culturais, serve como meio de identificação coletiva que permitirá preservar a identidade ou identidades. Identidades, assim no plural, porque um mesmo patrimônio pode carregar diversos significados para diversas pessoas e grupos sociais, mesmo que estes componham uma mesma sociedade. Assim, o patrimônio cultural, em alguma medida, pode representar o interesse e a visão de mundo dos grupos sociais que interagem com ele. E veja bem, o patrimônio pode ter significado religioso e social. Compõe a matriz identitária do indivíduo, ajudando a contar uma história, pois guarda significados, significações, nos faz rememorar elementos culturais e condiciona certas ações e posicionamentos nossos. Logo, patrimônio não trata apenas de bens físicos, coisas visíveis a olho nu, como aquela igreja antiga da Praça da Sociedade. Há também o chamado patrimônio material, o qual inclui um conjunto de modos de fazer, cultos, danças e festas. Vamos às classificações direitinho? Patrimônio material. Bens culturais que são coisas, objetos e construções, artefatos obtidos a partir do meio ambiente e do saber fazer. Sua conservação é por meio da preservação e restauração do patrimônio. Patrimônio imaterial são expressões artísticas, conhecimentos e técnicas. É transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos e se conservando por meio disso. Ok. Proteger os patrimônios culturais é cuidar da representatividade das pessoas e grupos sociais. Eles fazem parte da construção das representações sociais. Por isso, agora, vamos falar um pouquinho de representatividade social ligada ao patrimônio cultural. Nesse sentido, ao conectarmos representatividade ao patrimônio cultural, pensamos essa representação social como forma de saber, o conhecimento carregado pelo sujeito, por nós. A representação social que tratamos aqui diz respeito a como as pessoas veem e entendem os patrimônios. A teia de significados capaz de dar sentido ao nosso mundo, à nossa realidade. Logo, a representação social é própria de cada um e cada grupo de indivíduos. São variadas as representações sociais, formadas pelas diversas dimensões do saber. As diversas experiências pelas quais passamos moldam a nossa bagagem de conhecimento acerca dos objetos, dos patrimônios, no caso. Numa sociedade inteira, portanto, fica evidente a heterogeneidade das representações. Afinal, são muitas as partes, os grupos sociais que a compõem, logo as interações dos indivíduos para com o patrimônio cultural também são bastante heterogêneas. As representações sociais variam de pessoa para pessoa, de forma subjetiva, de acordo com como elas interagem coletivamente. É um conhecimento autônomo do indivíduo, com sua própria linguagem e especificidades, ou seja, cada representação social é particular, podendo existir grande diversidade de representações sobre o mesmo objeto. A representação do patrimônio define seus significados, os quais são produzidos socialmente pela interação cotidiana. Desse modo, cada indivíduo ou grupo social interage, entende, valoriza e apropria-se do patrimônio cultural de uma maneira diferente. Estabelece relações com o patrimônio atribuindo-lhe significados, alguns mais valorados que outros, a depender do quanto o indivíduo exprime no patrimônio sua representação, o quanto se enxerga nele, pedaço de sua identidade e sentimento de pertencimento a algum lugar e cultura. Essa identidade pode estar associada ao patrimônio de diversas maneiras: econômica, afetiva, intelectual, profissional e religiosa, e tantas outras. Ok, mas como é construída uma representação social durante a interação com o patrimônio cultural?
No processo da construção de uma representação social, ocorre a simbolização do patrimônio, quando a imagem toma o lugar do objeto real e os significados são produzidos a partir de sua interpretação, além de como esse patrimônio é enquadrado na sociedade. Esta primeira etapa, a da simbolização, imagem tomando o lugar do objeto, é cognitiva e consiste na construção e até mesmo na expressão da pessoa, enquanto a fase do enquadramento diz respeito ao pertencimento social e cultural da pessoa produtora desse significado. Esse movimento é refletido na formação de imagens e símbolos presentes no senso comum. Também é responsável pelas variadas visões sobre um patrimônio, determinando assim ações sobre ele. Como as sociedades são fluídas e dinâmicas, as suas respectivas representações sociais também são, por conta do fluxo de informações que existe em cada grupo social. As representações são resultado das interações das pessoas de um grupo social, e como as sociedades são dinâmicas, elas podem receber novas combinações de significados, um processo em constante mudança. O processo de elaboração dos significados do patrimônio modifica tanto a pessoa quanto o patrimônio. A pessoa, pois amplia suas formas de interpretação da realidade, e o patrimônio, pois este passa a carregar novos significados de acordo com a representatividade que o indivíduo projeta nele. Ou seja, como o indivíduo atribui significados e como o patrimônio os reflete de volta. As representações sociais, como já entendemos, são formas de conhecimento construídas e compartilhadas socialmente, funcionando como orientação de comportamentos e como possibilidade de comunicação e postura diante as relações sociais, pois é uma das vias de apreensão do mundo e de sua expressão. Afinal, o sujeito percebe o objeto em relação à sua realidade socialmente construída e, através da comunicação, os compartilha socialmente. Assim, representações sociais têm a função de tornar o patrimônio familiar ao defini-lo e torná-lo um modelo partilhado por membros de um grupo. Este processo, então, acontece por haver uma linguagem em comum. Daí a importância da comunicação, do diálogo, de viver os significados que o patrimônio carrega e até mesmo ocupar aquele lugar social. As representações são criadas para gerar familiaridades, ou seja, tornar o patrimônio compreensível dentro das circunstâncias e linguagem que a pessoa está inserida. Portanto, ao produzir as representações sociais, estabelecemos consenso para assim finalmente interagirmos com o meio social e com sua teia de significações. Isso é tão fundamental no nosso cotidiano que nem percebemos esse processo todo acontecer. Aqueles objetos que nos causam tensão, os não familiares a nós, passam pelo processo da assimilação, na tentativa de nos tornar familiares, ressignificando as representações sociais e logo o significado que enxergamos no patrimônio. O movimento intitulado Batalha das Gerais é um exemplo concreto dessa representatividade social ressignificada no que diz respeito ao patrimônio na cidade de Mariana. Esse projeto tem suas raízes no ano de 2015 e foi idealizado pelos rappers Daniel Silva e Gustavo Marques, conhecido como Djonga, e trata-se de uma ocupação do espaço público, em específico a Praça Minas Gerais. Batalha é isso, ela representa o que é a rua, então ela vai falar o que é vigente na rua. Eu não mudaria nada da batalha não, velho, porque a gente quer mais estrutura, mais respeito aí da galera, fraga, sempre fica dando um jeito de fazer parecer que a gente tá fazendo alguma coisa errada, fraga. A batalha ela foi surgindo porque a gente já tava querendo fazer a Batalha do Coreto. Eu, Pedro Mol, o Djonga, o Dudu, a gente sempre com essa conversa e ficava fazendo freestyle. Aí no dia 26 do ano passado, já fiz o evento e chamei a galera, ó, inventei a batalha, preciso de ajuda. Sem vocês não vai sair nada. Colamos aqui, a gente esperava, sei lá, 10 pessoas, deu coisa de 60, 80 pessoas. Qual é? O MC é o sol nascente, o DJ é o sol poente. Isso é Zafricar, eu só quis ser DJ pelo rap mesmo. Não toco em festa, não faço nada, sou DJ da Batalha Minas Gerais. A batalha tá assim, você que vai tomar, só tapa na cara. Aí você vê que o cara que continua tem que ser sujo mesmo, porque a essência que é da rua.
da galera, o rap não é do sistema, não. E o rap é uma válvula de escape, cara. Eu fico doido pra chegar no estúdio, pra mandar uma letra e gravar. Rap é mais gangueiro, o rap vem de lá, eu moro lá no alto, filho. É difícil, por exemplo, você falar em fazer rap numa cidade histórica. Porque aqui, ainda mais no interior de Minas Gerais, cara, o que comanda é o quê? Cachaça, violão e sertanejo, cara, os modão. Fazer rap aqui é como se fosse bater de frente, entendeu? Mas, para além de uma ocupação, a ideia do projeto é inserir, através da arte, o jovem negro marginalizado e periférico a uma cidade conservadora, elitizada e quase sempre sacralizada, ao menos em seu centro histórico. O rap vem para atuar como agente de reflexão, principalmente em um local que carrega ainda as marcas e o sofrimento dos escravizados nas Minas Gerais. Ou seja, nisso já fica evidente as diversas representações sociais assimiladas, ressignificadas e expressas nesse lugar. A Praça Minas Gerais, ora convergindo para um significado mais religioso, ora para um significado que remete à história da elite escravista e ora para um significado de contracultura e resistência, representando finalmente pela Batalha das Gerais. Cada patrimônio, material ou imaterial, carrega memórias e valores, sendo então elemento constitutivo da história de lugares e de culturas. Ajuda, portanto, a contar histórias, pois os patrimônios estão inseridos, em menor ou maior grau, no cotidiano de cada um, seja essa inserção direta, quando interagimos diretamente com ele, seja de modo indireto, quando, por exemplo, a existência de um patrimônio condiciona alguns elementos da vida de pessoas próximas a nós, ou dá algum significado importante a um lugar e às experiências culturais vivenciadas. O pobre engorda rindo da minha cara, me deram escolhas que eu não tinha opção. A África sangrou na chibata, o pauperismo virou uma questão. É cidadão que importa as notas, quem não importa é a população. O monopólio expande na mesma medida que a favelização. Quem erra na análise, erra na ação. Conservador aplaude colonização. Guerra ao terror revolta de um embrião. Guerrilha armada tenta derrubar a nação. Tu diz aí, cabrão, Fire em Babilão. Seguidor de Marighella, continente de Simão, meu bom.